Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Jason Hart, que aconteceu no ano de 2013 lá nos Estados Unidos. E pessoal, esse caso lá nos Estados Unidos ele é bem repercutido, já que o Jason se inspirou em um episódio de Breaking Bad para cometer o crime. E eu vi que aqui no Brasil esse caso é bastante desconhecido. Então fiquem comigo aqui até o final. E se vocês gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Jason Hart nasceu e cresceu em Washington, capital dos Estados Unidos. Ele teve uma infância tranquila. De acordo com fontes, seus pais eram muito presentes em sua vida e lhe davam todo o amor e carinho que um filho necessita. Jason era descrito como um menino normal, que adorava brincar com seus amigos do bairro e de pescar com seu pai. No entanto, quando ele tinha por volta dos 8 e 9 anos, algo mudou nele. E o menino, que antes era brincalhão e sorridente, se tornou irritado e muito quieto. Os pais dele, obviamente, estranharam essa mudança repentina de comportamento e passaram a investigar para saberem o que teria acontecido. Depois de muita insistência, eles descobriram através do próprio Jason que alguém havia forçado relações com ele, algo que posteriormente foi comprovado por exames. Imediatamente, os pais do garoto comunicaram à polícia, que deu início às investigações para saber quem era o responsável por esse ato abominável. No entanto, a única pessoa que poderia ajudar a polícia era Jason, que por muito medo não quis falar quem foi que fez aquilo com ele. Havia desconfiança de que o responsável fosse o irmão mais velho de um dos amigos do bairro de Jason, ou até mesmo um professor dele que tinha um comportamento estranho. Porém, prisões não podem ser feitas apenas na base da desconfiança. É necessário provas concretas para isso. E como a polícia não tinha nenhuma prova e Jason também não queria falar nada, o caso acabou ficando por isso mesmo. Todo esse trauma causou grandes consequências na vida de Jason Hart. Aos 11 anos, ele foi diagnosticado com estresse pós-traumático e tinha uma enorme dificuldade de aprendizado, algo que atrapalhou e muito no seu desenvolvimento intelectual. No início de sua adolescência, como uma forma de escapar dos seus problemas, Jason passou a usar entorpecentes e conforme o tempo passava, ele fazia uso de substâncias cada vez mais pesadas. No ano de 2006, aos 20 anos, Jason conheceu uma jovem chamada Jessica. Os dois iniciaram um relacionamento e Jason sentiu que depois de muito tempo, ele estava seguro e feliz. Era como se todos os seus problemas e medos simplesmente sumissem enquanto ele estava ao lado de Jessica. E, inclusive, ele parou de usar entorpecentes, já que não precisava mais deles para escapar de sua realidade. Mais tarde, Jason e Jessica se casaram e tiveram 2 filhos. Segundo pessoas próximas, a vida do casal parecia tranquila, mas 3 anos depois, Jason achou que o casamento tinha ficado monótono. E para preencher esse vazio que ele sentia, ele voltou a usar entorpecentes e acabou perdendo seu emprego por conta disso. Jason ficou desesperado, já que agora ele sabia que, com uma família, haviam pessoas que dependiam dele. A única maneira que ele viu para poder sustentar a sua família foi se alistando no exército no ano de 2010. Jason foi mandado para servir no Iraque, em plena época de conflito. O local só trouxe mais problemas para Jason, que durante um surto chegou a ameaçar a vida dos seus próprios companheiros. Como consequência disso, ele foi encaminhado para um hospital psiquiátrico militar, onde ficou por 3 meses e foi diagnosticado com PTSD, um problema mental na qual o estresse pós-traumático está no seu maior nível, chegando a causar alucinações. Os níveis de Jason eram tão altos que ele foi considerado um perigo para o exército. Com isso, Jason recebeu a dispensa do exército, sendo mandado de volta para sua casa. Ele também foi instruído a procurar ajuda médica para o seu problema, mas a família de Jason não foi notificada do seu diagnóstico e não fazia ideia de que ele estava tão mal. Ao voltar para casa, Jason não procurou ajuda médica conforme havia sido orientado.
Em vez disso, ele voltou aos seus hábitos antigos de uso de entorpecentes, mas desta vez ele optou por algo mais pesado ainda. Aquela substância cuja série Breaking Bad gira em torno. Estou mencionando Breaking Bad aqui, pois até o final do vídeo vocês vão entender essa ligação. Jessica, a esposa de Jason, o descreveu como um bom marido e um bom pai quando ele estava sóbrio. Mas quando fazia o uso de suas substâncias, ele mudava drasticamente, ficando extremamente violento e instável, chegando até ser uma ameaça tanto para ela quanto para os filhos. Por conta disso, no ano de 2012, Jessica e Jason se divorciaram. Após o divórcio, Jason, então com seus 27 anos, passou a ter muito tempo livre, já que sua esposa e seus filhos não estavam mais morando com ele. O homem então passou a assistir vários seriados de televisão, e foi assim que ele conheceu a série Breaking Bad. Para quem não sabe, Breaking Bad é uma série de grande sucesso lançada no ano de 2008, que conta a história de um homem chamado Walter White, que descobre um câncer no pulmão em estágio 3 e se sente frustrado em saber que iria partir e deixar a mulher e os filhos sem nenhum apoio financeiro. Com isso, o Walter, que é um químico muito bom, decide fabricar substâncias ilegais para conseguir levantar o máximo de dinheiro possível e assim não deixar a sua família desamparada quando chegar a sua hora. Ao todo, a série teve 5 temporadas com 62 episódios e é considerada uma das melhores séries de todos os tempos. Logo de início, Jason se apaixonou pela série, ao ponto de meio que se tornar a sua obsessão. Ele se identificava com um dos personagens principais, chamado Jesse Pinkman, que era um viciado que sempre se metia em problemas, mas de vez em quando tentava fazer a coisa certa para tentar amenizar os seus pecados. E assim como Jesse Pinkman, Jason também sentia que tinha esse conflito interno. Durante a segunda temporada da série, Jesse Pinkman conhece uma garota com quem começa um relacionamento. Essa garota também tinha problemas com o vício, mas estava tentando se manter limpa, e em um primeiro momento, até ajuda Jesse a ficar limpo também. Ao assistir essa parte da série, Jason começou a pensar que precisava ter uma namorada igual a que Jesse tinha, incluindo as mesmas características físicas. Com isso em mente, no mesmo dia, ele foi até o centro de apoio aos usuários para procurar por alguma mulher que se parecesse com a namorada de Jesse Pinkman na série. E foi nesse centro que ele acabou conhecendo Regan Jolley. Regan era uma mulher de 33 anos que havia perdido a guarda dos filhos por ser uma viciada e estava lutando para ficar limpa e poder, ao menos, fazer visitas frequentes a eles. Jason chamou Regan para um café e, menos de um mês após se conhecerem, ele a convidou para morar em sua casa e ela aceitou. De acordo com fontes, Regan se mudou para a casa de Jason em maio de 2013. Nessa época, os dois estavam limpos e queriam ter uma vida longe do vício. Porém, pouco tempo depois, eles tiveram uma recaída e voltaram a usar substâncias ilícitas. É dito que o uso passou a ser tão frequente que o dinheiro que eles tinham não estava sendo suficiente para sustentar o vício. Desse modo, Jason acabou tendo uma ideia. Ele decidiu alugar e dividir a sua casa com um casal de conhecidos que estava tendo dificuldades financeiras e não conseguiam pagar o aluguel da casa que estavam morando. Jason teria cobrado deles um valor bem abaixo do mercado, mas que seria o suficiente para que ele e Regan pudessem sustentar o seu vício. Assim, Jason e Regan passaram a dividir a casa com um casal conhecidos como Sr. e Sra. Settle. 2 semanas depois, os problemas começaram a surgir. Jason passou a ser violento com Regan e ela passou a implicar com ele sobre o uso de entorpecentes, pois ela já não aguentava mais aquela vida e queria se manter limpa para ao menos poder visitar os seus filhos. As coisas estavam tão fora de controle que em uma ocasião, Jason brigou com Regan e a ameaçou com um martelo, falando que iria tirar a vida dela, até que o Sr. Settle apareceu e interviu na briga para acalmar as coisas. Após isso, Jason começou a ter uma raiva excessiva por Regan,
e achava que ela era a responsável por sua vida estar indo de mal a pior, e decidiu que não queria mais conviver com ela. No dia 1º de junho de 2013, Jason estava maratonando a série Breaking Bad, até que em um dos episódios ele viu os dois personagens principais se livrando de um corpo utilizando uma banheira com ácido. Jason estava tão obcecado pela série que já não conseguia mais separar o que era realidade e ficção. Nesse episódio da banheira com ácido, o personagem Walter White passa uma lista para Jesse Pinkman, onde estão todos os itens que eles precisavam para poderem se livrar do corpo. Na sua cabeça, Jason acreditava ser o Jesse Pinkman e que o Walter estava falando diretamente com ele. Jason então anotou todos os itens que o Walter havia passado para o Jesse, e na mesma hora ele se levantou e foi até o centro da cidade, uma loja de departamentos, para comprar todo o material da lista. No entanto, o principal item, que era o ácido sulfúrico, não era algo tão fácil de se achar. Desse modo, Jason comprou um produto que era usado para desentupir pias de cozinha e tinha ácido sulfúrico em sua composição. Jason também escolheu uma caixa grande de plástico e, para se certificar que Regan caberia dentro, ele mesmo entrou na caixa para saber se tinha espaço suficiente. Após comprar todo o material, ele voltou para casa e colocou todos os itens dentro da garagem, um lugar que ninguém ia, então ele sabia que dificilmente alguém encontraria essas coisas. Nos dias 2 e 3 de junho, Jason tentou dar continuidade ao seu plano, mas os seus inquilinos, o Sr. e a Sra. Seattle, sempre estavam por perto, o impedindo de forma indireta de cometer o crime. No dia 4 de junho de 2013, o casal de inquilinos saiu para ir ao mercado fazer compras, e foi nessa hora que Jason viu a oportunidade que ele queria. Mas, quando ele se aproximou de Regan, a campainha tocou. Era a tia dela, que passou para saber se a sobrinha estava bem e também dar notícias sobre seus filhos. Jason ficou tão irritado que ele pegou Regan pelo braço e a jogou para fora da casa, bem na frente da tia dela. Regan ficou tão apavorada com essa atitude que, após a tia dela ter ido embora, ela ligou desesperada para o casal de inquilinos, pedindo para que eles voltassem o mais rápido possível, pois ela estava com muito medo de Jason e não queria ficar sozinha com ele. Porém, no instante em que ela desligou o telefone, Jason a agarrou e a sufocou. Com Regan já sem vida, Jason enrolou o corpo dela em uma lona e o levou até a garagem. Lá, ele tirou suas roupas e a colocou dentro de uma caixa de plástico vermelha que ele havia comprado e que já estava cheia do produto que continha o ácido. Na cabeça de Jason, o corpo de Regan seria corroído completamente por aquele produto, e depois ele se livraria com facilidade do que sobrasse. Assim que ele terminou, ele ouviu que o casal de inquilinos haviam voltado do mercado. Ele então correu para dentro da casa. Ao ver Jason, o Sr. Seattle perguntou onde Regan estava, e Jason disse que ela havia ido embora com a tia dela e que voltaria daqui a alguns dias para pegar seus pertences. O casal notou que Jason estava meio estranho e não acreditaram muito nele, mas também não o questionaram. Antes que o casal pudesse ir para o quarto deles, Jason olhou para eles e disse: "Se eu fosse vocês, não iria até a garagem. Vocês não vão gostar do que vão encontrar lá." E deu um sorriso sarcástico de lado. O casal ficou meio pensativo, mas imaginaram que era algo relacionado a substâncias ilícitas. Quando todos foram dormir, o Sr. Seattle, que estava muito curioso, se levantou e foi até a garagem sem fazer nenhum barulho. Lá, ele viu a caixa de plástico vermelha, que tinha embaixo uma poça de um líquido que cheirava forte, e decidiu abrir. Dentro da caixa estava o corpo despido de Regan, parcialmente corroído, pois o ácido que Jason usou era muito fraco. Apavorado com o que viu, o homem imediatamente ligou para a polícia e informou o que havia acontecido. Ele voltou para dentro de casa com o maior cuidado possível para não acordar Jason e chamou a sua esposa, que estava dormindo. Os dois então pegaram algumas coisas e saíram juntos para fora da casa, dando de cara com uma equipe da SWAT que já havia chegado ao local. Por volta das 7 da manhã, Jason Hart acordou e viu a equipe da SWAT em seu quintal.
Os policiais não invadiram a casa e decidiram esperar, pois devido ao histórico de Jason e o fato dele ser um ex-militar, levava a crer que ele poderia ter armas em casa, e isso poderia gerar um confronto direto que resultaria em baixas. A SWAT esperava que Jason se rendesse assim que ele os visse, mas por 4 horas o homem resistiu e não se entregou. Durante todo o tempo em que Jason permaneceu dentro de sua casa cercado pela polícia, ele fez uso constante de entorpecentes. Por volta das 11h15 da manhã, Jason usou a sua última substância ilícita, e menos de 10 minutos depois, ele saiu pela porta da frente de sua casa e se entregou para a polícia. Toda a ação foi transmitida por emissoras de televisão que haviam sido avisadas sobre o ocorrido. Ao ser preso, Jason ainda acreditava que era o Jesse Pinkman e que ele tinha falhado com Walter White. No departamento de polícia, ele confessou tudo o que fez e durante uma busca realizada em sua casa, os policiais encontraram o DVD da série Breaking Bad, ainda pausado no episódio sobre o ácido. O seu primeiro julgamento ocorreu no ano de 2014. A defesa dele argumentou que ele era um viciado e que sofria de estresse pós-traumático em um nível muito alto. Desse modo, foi determinado que o julgamento só poderia prosseguir após Jason passar por uma avaliação psicológica para determinar se ele era mentalmente capaz de ser julgado como alguém normal. Somente em junho de 2017 se deu início ao segundo julgamento de Jason. Nele, os médicos atestaram que Jason era completamente ciente do que fazia, mesmo sofrendo de alguns problemas mentais. Assim, o seu julgamento seguiu como qualquer outro, e após algumas horas, ele foi condenado a 14 anos de prisão. Jason deveria pegar a prisão perpétua, mas durante o julgamento foi levado em consideração todo o seu histórico traumático que resultou no que ele se tornou. Após receber a sua sentença, Jason pediu desculpas à família de Regan e afirmou que se ele não estivesse sob efeitos de substâncias ilícitas, jamais teria sido capaz de fazer o que fez. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.